Então vamos lá, sem mais delongas, a gente vai falar sobre um tema, como eu disse, denso, um tema difícil, mas um tema que é muito necessário de falar, principalmente estando em um ambiente corporativo, em um local corporativo, e até mesmo na vida mesmo. Então, a gente costuma dizer que todo mundo é racista. A questão é o que essa pessoa está fazendo para a luta antirracista. Então, não tem problema que você se reconheça como racista. Nossa, caraca, sou racista. O que eu vou fazer com isso? Né? Porque quando a gente fala do conceito de branco e branquitude, são coisas completamente diferentes. Então, o branco é uma pessoa branca, e a branquitude é uma pessoa branca que não utiliza do seu privilégio para contribuir em uma luta ou mudar o ambiente em que vive. No caso, a branquitude quer que somente a branquitude continue se perpetuando, predominando por muito tempo. Então, essas são as diferenças e é muito importante que a gente já entre nesse momento com esses esclarecimentos. Quando a gente fala como identificar e eliminar falas preconceituosas no nosso dia a dia, é algo que está embutido no nosso subconsciente, é algo do racismo estrutural que veio lá de trás, e aí a gente precisa ir retirando isso aos poucos, porque não é legal repassar isso para as pessoas, principalmente que agora, graças a Deus, nós temos muitas pessoas com consciência racial, então isso de alguma forma, isso machuca, isso ofende, e quando se trata do ambiente corporativo, isso é pior ainda. Então, hoje a gente vai falar um pouco disso. Mas antes, eu quero te pedir, você que está assistindo, fazendo 1 milhão de coisas, respondendo WhatsApp, olhando o e-mail, lavando vasilha, conversando com outra pessoa, tenta focar no aqui e no agora. Eu sei que tem aí 1 milhão de coisas para te distrair, 1 milhão de coisas super interessantes para você fazer nesse momento, mas se você está aqui, eu tenho certeza que esse é o momento de você ouvir sobre esse assunto. Então, são 30 minutinhos, é tão pouquinho que a gente vai passar aqui junto. Tenta focar no aqui e no agora, para que a gente possa falar desse assunto tão importante. E aí, né, quero me apresentar para você, para que você me conheça antes de a gente falar sobre esse assunto, por que eu falo sobre isso, por que eu gosto desse tema. Eu sou a Andresa, uma mulher negra, periférica, ativista. Sou nascida e criada em Minas Gerais. Sou uma pessoa que é bacharel de recursos humanos pelo Centro Universitário UNA. Eu sou especialista em africanidades e cultura afro-brasileira pelo Pitágoras. E eu estou estudando Lei da Igualdade Comparada e Antidiscriminação pela Universidade de Stanford, e com foco em diversidade e inclusão, sempre, né, em toda a minha vida. Hoje eu atuo na multinacional CIT como Talent Acquisition. Eu falo que eu estou nesse curso aí de Stanford usando meu verbo to be, então eu não tenho aí o inglês fluente, mas eu estou me esforçando muito para conseguir concluir essa graduação, que vai fazer muito sentido e vai contribuir ainda mais para a luta que eu tenho. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, é importante que a gente tenha em mente o que é diversidade e o que é inclusão. Então, diversidade é convidar para festa, inclusão é convidar para dançar. O que isso significa? Que a diversidade é quando a empresa pega a pessoa e coloca dentro da empresa. Inclusão é quando ela adequa o plano de carreira para essa pessoa, é quando ela adequa o modo de trabalho para que essa pessoa também seja inclusa. No caso de uma pessoa trans, é quando ela adequa para que a pessoa utilize o nome social dentro da empresa, em tudo relacionado à empresa, é quando ela faz adequação de banheiros. Isso é o chamar para dançar. Fora isso, é só trazer para a empresa. Então, é importante que a gente tenha aqui também em mente o que é diversidade e o que é inclusão, para que a gente saiba do que a gente está falando. E aí, quando a gente fala em diversidade, a questão de palavras racistas, termos capacitistas, machistas, não se aplicam. Porque é só diversidade, eu só trouxe a pessoa e eu não preciso me preocupar com isso. Então, aqui a gente já está falando do passo 2, tá? Da inclusão.
E é por isso que a gente vai falar de palavras racistas. E aí, o que são essas palavras racistas? São palavras que a gente utiliza no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja fora dele, e isso pode ofender pessoas de alguma forma. E aí eu vou trazer o conceito dessas palavras, a explicação de algumas e como você pode substituir esses termos. Então vamos lá. Primeiro, quem nunca viu esses três termos, né? Mulata, denegrir e lista negra. Eu falo que eu não sei nem por onde começar, porque são termos assim que me deixam muito tristes, né? E são termos que eu utilizava muito por falta de conhecimento, então por isso que eu tenho o objetivo de trazer esse conhecimento para as pessoas também. Eu utilizava sem saber, e quando eu soube o significado disso, eu realmente tirei do meu vocabulário, porque eu falei, caraca, isso me magoa, isso me machuca, isso pode machucar alguém. Então, quando a gente fala de mulata, é praticamente o cruzamento de uma mula com um jumento. Esse é o real significado, e esse é o significado que vem de lá de trás, do racismo estrutural de há muitos anos atrás. E a enorme carga pejorativa disso é ainda maior quando a gente fala de mulata tipo exportação, que aí a gente reitera a visão do corpo da mulher negra como uma mercadoria. Então, essa palavra mulata, ela remete à ideia de sedução, de sensualidade, mas não é algo quando a gente vê o corpo da mulher negra exclusivamente como mercadoria. Então, não usar esse termo, não tem nem o que substituir, é não usar mesmo. Denegrir, nada mais é do que fazer ficar mais negro. Então, eu acho que não precisa nem de muita explicação para esse termo, né? Quando a gente fala de denegrir num contexto ruim, eu não quero denegrir a imagem de alguém. Eu quero falar de fulano, mas sem denegrir o que ele pensa da imagem de outra pessoa, sabe? Nada mais é do que tornar negro, tornar escuro. E por que isso tem que ser ruim? Né? E eu não entendo por que isso tem que ser ruim. Então, a gente pode falar de difamar. Eu não quero difamar ninguém. Podemos trocar por isso, né? Que tal? Eu acho que fica muito melhor e a gente começa a arrancar isso do nosso vocabulário. Temos também o lista negra. Quem nunca falou, né? Para ficar mais chique, a gente fala blacklist. Quando a gente remete algo negro a ruim, isso é racista. Porque, por exemplo, a gente tem o termo inveja branca, que remete a algo bom. E por que quando a gente fala de lista, tem que ser negra? Quer dizer que é uma lista ruim? Então quer dizer que o negro é ruim? Esses pensamentos, né, que vem aí em tona. Nunca que a gente tenha algo branco é associado a algo ruim. Então, por exemplo, quando a gente fala do inveja branca, nossa, tô com uma inveja muito branca de você. É uma inveja que não tô te desejando mal, tá? Porque é branca. Então, que tal sua inveja? E que tal sua lista? Eu vou fazer uma lista. Vou fazer uma lista de pessoas que não podem entrar na minha festa. Eu vou fazer uma lista de pessoas que eu quero cortar da minha festa. Ou eu vou fazer uma lista de pessoas que eu não quero. Ou uma lista ruim, não necessariamente negra, porque negro, né? Tem que ser ruim. Isso acaba incomodando. E aí vamos para alguns outros termos racistas, né? Que foi algo que eu já falei, já comentei. O inveja branca, né? Se você pode usar somente inveja, por que branca? Mercado negro, que é o mercado mais barato e o mercado ruim. Não sei se você já ouviu esse termo, eu acho que todo mundo já ouviu, já falou. Ai, mas nossa, tem o mercado negro de tal coisa. O que isso te remete? Eu nunca vi alguém falando, nossa, mas tem um mercado negro de orquídeas. Ai, lindo, perfeito. Gente, muito bonito, muito bacana. Vai lá, tudo de qualidade, procedência boa. Não. Quando a gente fala mercado negro, já te remete a algo barato, algo ruim. E aí você não associa aquilo a algo bom.
E por que negro? Novamente, só mercado. Tem também, né, assim, o maravilhoso, entre aspas, que todo mundo já falou, que todo mundo às vezes fala, e que a gente cresceu acreditando que era certo falar. É o serviço de preto. Nossa, mas que serviço de preto? Que isso, menino? Você fez um negócio muito errado. Que serviço de preto? E aí, isso é muito mais grave quando a gente começa a entender o racismo estrutural, que a gente entende que em uma parte da história, né, tem até um artigo no meu LinkedIn onde eu falo sobre racismo estrutural, mas em uma parte da história você entende que o negro ele foi considerado sujo e preguiçoso. Ele era considerado um animal sujo e preguiçoso. E aí, quando você diz serviço de preto, se referindo a algo ruim, porque isso é ruim, né? Quando você fala serviço de preto, na visão de todo mundo é ruim. Isso se torna racista, porque você não, sei lá, não pega um prédio incrível, maravilhoso, de 50 andares, um monumento histórico e fala, nossa, que serviço de preto. Se referindo a algo bom. Então, isso está tão enraizado na nossa mente, é tão automático, são os gatilhos tão automáticos, que se a gente não parar para pensar nessas questões, a gente acaba sendo racista sem querer. E aí, por isso que eu estou trazendo isso para vocês, para que vocês tenham dimensão do significado disso. Porque a partir desse momento, você tem o dever de não ser racista sem querer. Você precisa passar isso para frente e falar: a gente não pode continuar reproduzindo isso. Da cor do pecado. Tem até uma novela com esse nome, né? Essa expressão ela é usada como um elogio para descrever a beleza da cor da pele negra, da cor do pecado. E aí você pensa, caraca, Andresa, né, você está exagerando, não tem nada a ver quando você chama a pessoa da cor do pecado. Pensa na nossa sociedade, né, onde a religiosidade, seja você de qualquer religião, tá? A religiosidade prega o pecado como algo muito ruim. E se você fala que a pessoa tem a pele da cor do pecado, não quer dizer que ela é ruim também? É só um pensamento que eu queria trazer para você. Não sou tuas negas. Eu falo que esse termo foi um termo que até eu tive dificuldade. Porque eu falava muito, eu achava super normal falar isso. Para vocês entenderem que, justamente por ser uma pessoa preta, não quer dizer que eu tenha responsabilidade ou até mesmo o dever de saber o que é certo e o que é errado. Porque isso também não foi me ensinado. Então, não sou tuas negas, né? Então, quando eu falo não sou tuas negas, quando eu falava, né, não sou tuas negas, eu pensava, caraca, isso para mim tá tudo certo, né? Mas quando a gente pensa em não sou tuas negas, a gente está falando que a mulher, pelo fato de ser negra, ela não tem tanta importância quanto a mulher branca, entendeu? Porque, para vocês entenderem um contexto, no contexto de escravidão, as mulheres negras, elas eram feitas para servir os senhores. E aí eles usavam, que é justamente esse termo que está escrito, é pesado, é difícil, mas é esse termo, eles usavam as mulheres negras para conservar as mulheres brancas que eles tinham em casa. Então, quando você fala não sou tuas negas, você está trazendo uma menor importância para o corpo da mulher preta. E isso é muito triste, porque isso é estrutural. Isso machuca até mesmo sem querer. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com esses termos. Um pouquinho mais aqui para vocês. Criado mudo. Sobre a história do criado mudo, eu não falava muito, mas eu não tinha noção do que significava. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês. Quando a gente fala em criado mudo, é o nome daquele imóvel que vem colocado assim na cabeceira, não sei se você sabe. E aí, quando a gente pensa no papel desempenhado pelos escravos dentro da casa dos senhores brancos, que era o de segurar as coisas, o de apoiar as coisas,
É justamente isso que criado mudo significa. Então, o criado, ele ficava a noite toda ao lado da cama do senhor, segurando algo, porque não tinha essa estante, né? Então, ele ficava lá em pé, segurando algo, e ele não poderia fazer nenhum barulho. Se ele fizesse, ele seria castigado. Então, por isso, o nome criado mudo. Ah, Andresa, mas como trocar isso? Mesa de cabeceira. É a melhor coisa. Ah, não lembrei. Quero muito falar criado mudo. Fala negócio. Fala trem. Mas não fala criado mudo. Porque não é legal. Então, troca o termo, sabe? É, vendedor de meia tigela. E aqui a gente pode trocar por qualquer coisa, tá? Ah, mulher de meia tigela. Ah, desenvolvedor de meia tigela. Ah, UX de meia tigela. Então, a questão maior é o meia-tigela, porque é uma expressão que significa sem valor, medíocre. E aí você me fala, ah, Andresa, mas isso não tem nada a ver com as pessoas pretas. Tem a ver quando você traz o contexto histórico também, que uma pessoa, quando ela era definida como incompetente ou uma pessoa escravizada que não conseguiu concluir a sua tarefa, e era oferecido apenas meia tigela de comida como punição. Então, é um termo muito triste que não deve ser reproduzido. Lápis cor de pele. Então, quem nunca teve na escola, né, que escolher ali o lápis cor de pele para pintar o rosto de alguém que você tinha feito. E o lápis cor de pele, eu lembro, na minha época, era assim, incrivelmente, só as pessoas que tinham ali os lápis de 36 cores que tinham. Porque ninguém tinha esse lápis, que era o cor de pele. E o que é o lápis cor de pele? Nada mais é que o lápis bege ou rosa claro, porque era a pele considerada bonita naquele momento. Então, ao invés de usar lápis cor de pele, use lápis, porque a gente sabe que hoje nós temos várias variações de cores. E se quer falar a cor do lápis, não fala cor de pele, fala rosa claro ou bege. Faz muito mais sentido e você identifica os lápis por cores e não por tonalidades do colorismo, da pigmentocracia da pele da pessoa. E aí, esse termo doméstica, né, que é quase que o último aqui, vai te deixar um pouco surpreso quando a gente falar que o termo doméstica ele é racista. Andresa, mas como assim? Eu não sabia disso. Já te explico. Domésticas eram mulheres negras e elas trabalhavam dentro das casas das famílias brancas. Elas eram consideradas domesticadas. Ao contrário das mulheres que trabalhavam ao lado de fora, que eram consideradas animais, as de dentro de casa, elas eram domesticadas. Então, por isso, surgiu-se o nome doméstica. Bom, vou colocar aqui um bônus para vocês em relação a falas capacitistas, apesar que o nosso treinamento, nosso foco aqui era sobre falas racistas, mas eu quero trazer isso para vocês. São autoexplicativas essas frases, então acho que só de ler você vai entender por que não falar. Nossa equipe não tem braço para essa demanda. Nós não temos pernas para isso. Imagine só em uma reunião onde na sua equipe tem uma pessoa que não tem o braço ou uma pessoa que não tem a perna. Quando você fala que a equipe não tem braço para essa demanda e que a gente não tem perna para fazer isso, significa que a pessoa que está sentada, ela não conseguiria fazer algo sem uma perna ou sem um braço. Então, isso é estritamente reflexivo quando a gente fala de inclusão, que é justamente o convidar as pessoas para dançar. O que seria isso em relação a falas capacitistas? A gente precisa pensar. Em Terra de Cego, quem tem um olho é rei. Tem até uma música, né, com essa frase. Ela me remete a uma coisa só, que a gente deixa explícito na frase que quem consegue enxergar é superior a quem não enxerga. E isso é muito triste. Quando a gente pensa em inclusão, isso pode
machucar demais as pessoas que estão conosco, que atuam conosco. Então, é importante parar, pensar, refletir. Entendimento e compreensão. Então, quando a gente fala com a pessoa assim, cara, para de fingir demência, sério. Eu já te falei, para de fingir demência. Nossa, putz, que mancada. Que mancada, hein? Você tá surdo? Você tá cego? Não é possível que você não tá vendo esse papel aqui do seu lado. Você tá surdo que você não tá me ouvindo te chamar? E aí a gente tem, né, a empresa linda, maravilhosa, com a tradução simultânea de Libras, com aparelhos em braille, e aí os funcionários falando isso. Você tá surdo? Você tá cego? Então, é muito importante pensar no que sai da nossa boca. Isso é muito sério. E é importantíssimo pensar nisso. E, Andresa, beleza. Já que aconteceu isso, entendi. Sou racista mesmo. Sou capacitista. Tô chateada. Tô chateado. O que eu posso fazer? Ó céus, ó terra. Calma. Primeiramente, calma. E aí, é um processo. Com o tempo, você vai conseguir se adaptar a tudo isso. Então, primeira coisa, se ouça. E ouça os outros. Então, ouve o que você está falando com o colega, se analise. Se possível, falou errado, corrige na hora. Se não for possível, volta para o colega e fala: então, aqui, desculpa, aquele dia eu perguntei se você estava surdo, mas não é legal falar isso, então você me desculpa. Eu estou aprendendo ainda, estou evoluindo. Isso já faz parte do se corrigir. Nossa, Andresa, mas eu tenho vergonha. Mas sei lá, eu não posso falar isso, né? Porque eu sou um gestor, então como que eu vou falar isso sendo um gestor? Você, apesar de gestão, você é ser humano como qualquer outra pessoa. E você tem esse direito de errar. E a gente precisa entender, tem uma frase que o Barack Obama fala que eu amo, que é: a mudança não chegará se esperarmos outra pessoa outro tempo. Somos a mudança que buscamos. Se você ficar esperando sempre que façam por você, não será feito. Então é possível e é plausível que você faça. Ai, Andresa, mas falei uma palavra, não tenho certeza se é capacitista. Pesquisa. Dá uma olhadinha lá, joga no site. Pergunta para a pessoa do seu time. Pergunta para a pessoa da sua equipe. E repita. Repita o processo. Repita o ciclo. Sempre se ouça, se corrija, pesquise. Se ouça, se corrija, pesquise. De tudo que nós falamos, tem esses 3 tópicos em mente. Se ouça, se corrija, pesquise. Se ouça, se corrija, pesquise. Que aí você vai começar a ter: caraca, nossa, falei errado. Nossa, desculpa. Ai, não sei se errei, vou pesquisar. E aí você ajuda tanta gente, você se ajuda, e a gente com certeza faz um ambiente de trabalho muito mais justo e muito equitativo. Porque o que a gente quer não é exatamente igualdade, é equidade. É ter as mesmas oportunidades, é ter as mesmas possibilidades, mas adequando a nossa realidade. Muito obrigada, gente.